dos apelos nas redes sociais, a jovem Constança Bradel vai ter acesso a um medicamento que lhe pode salvar a vida. Garantia dada pelo diretor clínico do Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Além desta jovem de 24 anos, outros 6 doentes com fibrose quística também vão tomar este medicamento nos próximos dias. É uma questão de dias até o processo de autorização estar concluído. Constança e outros 6 doentes vão ter acesso ao fármaco inovador. Desde o primeiro momento, naturalmente, está incluída, confirma, porque essa identificação tinha sido já feita antes de todo este processo, uma vez que ela, a doente, ela própria, deu nota da sua situação clínica, está incluída, mas, além dela, naturalmente, os outros 2, que eram ainda mais prementes do que estes outros 5, daí terem sido incluídos mais cedo, e, além dela própria, mais 4, que têm critérios para inclusão no programa pelas características que o programa prevê em termos clínicos, pela sua gravidade e pelas características individuais. Para além desses, temos mais 25 que poderão ter indicação. O caso de Constança Bradel tornou-se mediático depois dos apelos achados pela jovem de 24 anos nas redes sociais. Mas a decisão, garante o Centro Hospitalar de Lisboa Norte, já estava tomada. A identificação dos doentes que consideramos elegíveis para o programa estava feita já há muito tempo, seja no nosso centro, seja a nível nacional. Os mais de 200 mil euros angariados numa onda de solidariedade para salvar a doente de fibrose quística não serão necessários. Em Portugal, temos um Sistema Nacional de Saúde que suporta, e bem, aquilo que são os custos relacionados com o tratamento dos doentes, nomeadamente nas situações mais específicas, mais inovadoras e, eventualmente, até mais onerosas. O fármaco inovador foi aprovado pela Agência Europeia do Medicamento no final do verão passado. Desde essa altura, 10 doentes em Portugal já tomaram um medicamento com autorizações de utilização excepcional. São medicamentos que modulam positivamente a história natural da doença, diminuindo os sintomas, aumentando a qualidade de vida, diminuindo as complicações, prolongando o tempo de vida e tendencialmente normalizando o dia-a-dia dos doentes com fibrose quística. Todos os anos nascem em Portugal 10 crianças com esta doença genética rara e incurável. Em Portugal, 90% dos doentes foram diagnosticados pelo rastreio neonatal, portanto, do total, portanto, só 10%, o que são muito pouco, 1 ou 2 doentes, é que foram diagnosticados tardiamente. Portanto, acho que também foi um grande avanço termos o rastreio da fibrose quística no diagnóstico precoce. Nos casos mais graves da doença, as secreções brônquias tornam-se muito espessas e fibrosas e são difíceis de eliminar pelo organismo. Os doentes têm com frequência infecções respiratórias graves e também podem perder muito peso. Constança perdeu 13 quilos nos últimos 6 meses. Ao todo, estão identificados em Portugal 375 doentes com fibrose quística. A Segurança Social multou a fundação que gera o Lar de Reguengos por deficientes condições de higiene e segurança e também falta de pessoal. Já a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde admite responsabilizar vários médicos. O surto do Lar de Reguengos em junho provocou 18 mortos. Cerca de 7 meses depois do surto de Covid-19 em Reguengos de Monsaraz, são aplicadas 2 contraordenações ao lar. O Instituto da Segurança Social concluiu o processo de fiscalização. Relativamente a deficientes condições de higiene e segurança e inexistência de pessoal com categoria profissional e afetação adequada às atividades desenvolvidas. Também esta segunda-feira foram conhecidas as conclusões da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. A IGAS detectou factos suscetíveis de responsabilidade deontológica por parte de membros da Ordem dos Médicos e sindicatos. Em causa estão instruções dadas aos profissionais de saúde para recusarem trabalhar naquele lar devido à falta de condições sanitárias. As determinações de deslocação de profissionais de saúde ao lar não padeceram de nenhuma ilegalidade ou outro vício jurídico. Já em relação à Administração Regional de Saúde do Alentejo e à Autoridade de Saúde Regional e Local, não são apontadas quaisquer ilegalidades. Foram tomadas as medidas e facultados os meios que, enquanto a Autoridade de Saúde Local lhe competiam, não lhe sendo exigível outro comportamento. A Inspeção-Geral reconhece que o Hospital de Évora não assegurou a presença física de um médico, o que comprometeu a gestão do surto, mas conclui que essa deficiente colaboração dos estabelecimentos hospitalares não implicou aumento de risco ou prejuízo para os utentes.
O relatório foi enviado para o Ministério Público, onde decorre um inquérito-crime. 18 pessoas morreram na sequência deste surto em junho do ano passado. As escolas já reabriram no Reino Unido. O governo britânico está confiante com as medidas de desconfinamento, uma vez que 1/3 da população já foi vacinada. Depois de 2 meses em casa, milhões de estudantes britânicos regressaram esta segunda-feira às aulas. Foi a segunda vez que estiveram em confinamento desde o início da pandemia. Como acontece em quase toda a Europa, a reabertura das escolas representa um extraordinário alívio para milhões de pais que tiveram de conciliar o teletrabalho com o estudo em casa. They need to be back in the classroom for everything. Mine hasn't suited learning at home, so. Os alunos mais velhos são obrigados a usar máscara e os do secundário têm de fazer o teste de despistagem à Covid. We'd rather be safe than not, so we just got to do what we got to do, and if we got to wear masks, then we'll wear masks. As escolas adaptaram-se a mais uma norma de segurança com a instalação de todo o equipamento necessário para a realização dos testes rápidos, o que não impede que se faça um PCR para confirmar um caso positivo. The setting up of a testing station and getting it right and wanting it to be right has been incredible. Com 4.700 casos diários e 65 mortos no único dia, o governo britânico diz estar consciente do risco de novos contágios associado a este regresso às aulas, um risco mais controlado que no início do ano letivo, quando a população ainda não estava vacinada. We think that we can do it now in the way that we are because we have the proportion of the population vaccinated that I described, the groups 1 to 4, now having had the immunity bedded in after at least 3 weeks, and we think it is prudent to be able to do so. À medida que alguns países aliviam as medidas de confinamento, como é o caso da Alemanha, que já permite a reabertura dos ginásios e de algum comércio não essencial, outros impõem medidas mais restritivas face ao aumento das infecções, como está a acontecer com a Estónia, que acaba de encerrar as escolas. Ruben Amorim pode ser suspenso até 6 anos. A Comissão de Instrutores da Liga acusa o técnico do Sporting de fraude. Os estrangeiros impedidos de entrar em Portugal têm, a partir de agora, apoio jurídico garantido em todos os aeroportos nacionais. 14 anos depois disto estar previsto na lei, os advogados vão finalmente estar presentes ou de prevenção. Quem não pode entrar em Portugal pode, a partir de agora, ter apoio jurídico nesta nova sala no SEV, no aeroporto de Lisboa. Talvez esta escala aqui venha tapar uma lacuna entre os direitos que os cidadãos têm quando entram no território nacional e desconhecem, não é? Chegam cá numa situação de fragilidade, depois de uma longa viagem, muitas vezes intercontinental, e, na verdade, é necessário, de facto, esteja aqui alguém com conhecimento das leis portuguesas que possa esclarecer as situações que se colocam. A presença de advogados estava na lei desde 2007, mas nunca se concretizou. Durante 14 anos não foi possível celebrar esse protocolo e não estava este sistema instituído. Infelizmente também ocorreram situações que todos lamentamos e que é necessário corrigir. Quase um ano depois da morte de Ihor Omeniuk, precisamente neste local do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o agora diretor enumera as alterações ao espaço. Tem agora 2 áreas distintas para a separação dos utentes por sexo, um quarto para alojar uma família, um espaço reservado para oração. E o bastonário dos advogados revela um pedido de ajuda que recebeu em fevereiro do ano passado. Um contacto da senhora embaixadora da Ucrânia a pedir ajuda para a assistência jurídica aos cidadãos ucranianos em Portugal antes desta situação. O pedido não teve resultados práticos e Ihor também não teve apoio jurídico. Se houvesse advogado, essa situação não se teria passado nesses termos.
De momento não há aqui qualquer cidadão instalado neste espaço equiparado a Centro de Instalação Temporária do CEF no aeroporto de Lisboa. Mas desde 1 de agosto, quando reabriu, depois de alguns meses encerrado, até ao dia 7 de março estiveram 288 pessoas neste local. Eram cidadãos, maioritariamente homens, de diversas nacionalidades. Uma lista de tradutores está agora disponível para os advogados que, em Lisboa, estarão presencialmente. Nos outros 6 aeroportos nacionais estão de prevenção via telefone. A Polícia Judiciária apreendeu mais de 4,5 milhões de doses de cocaína transportada em garrafas de sumo de uva. A droga vinha do Brasil, apenas uma pessoa foi detida. À primeira vista são simples garrafas de sumo de uva, mas na realidade têm cocaína diluída no interior. Foram apreendidas num contentor com origem no Brasil. Chegou ao porto de Sines, via Roterdão, um contentor carregado com esta mercadoria, com sumo de uva, que tinha como origem o Porto de Navegantes, no Brasil. Levantou-nos algumas suspeitas, houve alguns indicadores de risco relacionados com este carregamento. A Polícia Judiciária acabou por confirmar as suspeitas. Das 20 mil garrafas apreendidas, 915 continham droga. Em causa estão mais de 4,5 milhões de doses de cocaína, ou seja, mais de 400 quilos. Tudo indica que as garrafas sejam compradas no mercado em geral e depois manipuladas pela organização criminosa para inserir a cocaína no seu interior. E não é a primeira vez que nós encontramos cocaína diluída em variados líquidos, em sucos, em vinho, até em azeite já encontramos. A imaginação, neste caso, é mesmo o limite. Uma das principais características da cocaína é que pode ser quase misturada com tudo e diluída em tudo e colocada em tudo e não perde as suas características. As apreensões de droga com origem no Brasil têm sido recorrentes para a Polícia Judiciária. Nós temos realmente muitas apreensões vindas do Brasil. A via marítima é muito preocupante porque as quantidades transportadas normalmente, estamos a falar sempre de quantidades muito grandes, mas a via aérea é uma via que mais rapidamente consegue pôr consideráveis quantidades de cocaína na Europa e noutros sítios do mundo, portanto é evidente que estamos sempre atentos também. Um cidadão de 45 anos, de nacionalidade brasileira, com residência em Portugal, foi detido e ficou em prisão preventiva. A investigação continua a tentar identificar mais suspeitos. Portugal está no 7º lugar dos melhores países para uma mulher trabalhar. O inquérito foi feito pela revista norte-americana The Economist. Já nos lugares de liderança, as mulheres portuguesas ainda estão muito longe de terem a mesma presença que têm os homens. O mundo da tecnologia ainda é um lugar desigual. Nós temos um número muito reduzido de mulheres, nem 15% das estudantes que entraram este ano no ensino superior são mulheres para essas áreas. Para Luísa Ribeiro Lopes, presidente da entidade ligada à gestão do registro correspondente a Portugal na internet, ainda existe um preconceito. As raparigas brincam com bonecas, os rapazes com computadores e depois, normalmente, o que acontece é que as raparigas estão menos predispostas a avançar para áreas mais tecnológicas. Isto depois cria um desequilíbrio muito grande no mercado de trabalho. As conquistas femininas têm ainda um preço muito elevado para as mulheres. Acho que as mulheres mais agressivas e mais determinadas podem quebrar algumas ditas regras de conduta social. Alargar horizontes na infância é uma das soluções para Sara Duó, presidente executiva do Grupo IOR, área de apoio às empresas na gestão. Nós temos que trabalhar esta resistência à crítica, porque a crítica existe, porque a partir de uma mulher que opta pela carreira e que tem essa opção, pode logo ser um estigma de ser mais negligente nas outras matérias, nomeadamente na família. Sofia Terreiro, depois de passar por cargos de liderança na Microsoft e Cisco, agora é administradora da Galp. Cada uma das mulheres deve arriscar mais e deve olhar para a sua carreira como uma forma complementar à sua vida pessoal. E é possível. Agora temos de arriscar e temos de não assumir para nós todas as tarefas domésticas e todas as responsabilidades da família. Temos de conseguir construir redes, usando os membros da família, mas usando também outras pessoas que estejam disponíveis para nos ajudar. A revista norte-americana The Economist perguntou qual era o melhor país para uma mulher trabalhar. Na lista de 29 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, Portugal
está em 7º. As raparigas têm de perceber que todas as áreas são uma possibilidade de escolha. Dos nossos filhos, educá-los da procura de um par de igual para igual, deste respeito pela opção da liberdade, não todas das princesas, mas das empresárias. Já se fez caminho, mas ainda faltam mulheres na gestão. Marcelo Rebelo de Sousa toma posse amanhã para o segundo mandato da Presidência da República. A crise e a incerteza causadas pela pandemia marcam o início deste novo mandato do chefe de Estado. Para os próximos 5 anos, Marcelo garante, a pessoa é a mesma, as circunstâncias é que mudam. O exemplar está guardado na Assembleia da República, ao lado do original de 1976. Já sofreu 7 revisões, já esteve nas mãos de 5 presidentes. Mantém as cores da capa e a forma das letras. Anos depois, a Constituição está pronta para voltar a ser jurada. Juro, por minha honra, desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. No novo mandato, o Presidente vai ser o mesmo. Resta saber se vai ser igual. O mesmo estilo político, a mesma concepção dos poderes presidenciais, mas um cenário de muito maior instabilidade, de uma potencial intervenção do Presidente muito maior. O país ainda resolve a crise de saúde pública, espera o pior da crise económica e pode vir a ter, no futuro, a ameaça de uma crise política. Pode ser um mandato de crises, mas independentemente da vontade do Presidente. O Presidente tem que reagir ao sistema político e este, evidentemente, comporta grandes incertezas. O Presidente da República já disse que o Presidente é o mesmo, as circunstâncias é que mudam. O Presidente da República tentará evitar sempre ele próprio aparecer como promotor de uma crise política, porque os Presidentes, isso é verdade para este, mas para todos, só agem, só têm alguma iniciativa quando têm uma avaliação e fazem uma avaliação de que as condições políticas para a emergência de uma alternativa existem. Na história presidencial, o segundo mandato ficou sempre marcado por uma relação mais crispada entre presidentes e governos. Depois dos 60% alcançados em janeiro, Marcelo Rebelo de Sousa ganha novo fôlego para o novo mandato. Nos últimos 5 anos, Governo e Presidência não esconderam a sintonia. O Governo e o Primeiro-Ministro tinham um apoio parlamentar à esquerda e, de certo modo, para recentrar o sistema, encontrou na Presidência da República um apoio que compensa o apoio à esquerda no Parlamento. E daí um bloco central entre o Palácio de Belém e o Palácio de São Bento, que coexistiu com a geringonça. Qual é a diferença agora? É que, de facto, não há geringonça. E nessa perspectiva, este elemento de compensação do Presidente da República pode ser mais difícil porque não existe o outro pé. O primeiro teste vai ser, evidentemente, a estabilidade do PSD em função dos resultados das eleições autárquicas, mas com certeza que o Presidente da República olhará muito para o centro-direita enquanto alternativa perante um eventual cenário de crise. Marcelo Rebelo de Sousa obteve o segundo melhor resultado de um presidente recandidato, mas só os próximos 5 anos vão traçar, em definitivo, o retrato desta presidência. O príncipe Harry e a mulher Meghan Markle garantem que há racismo na família real britânica e acusam o Palácio de Buckingham de ter discriminado o filho do casal. Numa entrevista à televisão norte-americana, Meghan Markle diz que foi vítima de racismo da imprensa britânica, recebeu até ameaças de morte e chegou a pensar em suicidar-se. Harry
justifica o afastamento dos deveres reais com a falta de apoio que teve da família, nomeadamente do seu pai, o Príncipe Carlos. Numa longa entrevista à apresentadora norte-americana Oprah Winfrey, o príncipe Harry e a mulher Meghan Markle explicam as razões que os levaram a afastarem-se da família real britânica. Os duques de Sussex garantem que há racismo no Palácio de Buckingham e que pelo menos uma pessoa da família real, que não a rainha ou o duque de Edimburgo, mostrou-se preocupada com a cor do filho antes de Archie Harrison nascer. So we had in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. That conversation I'm never going to share. But at the time it was awkward. I was a bit shocked. Like, what will the baby look like? Yeah, what will the kids look like? Yeah. O casal estende as acusações de racismo à imprensa britânica. It wasn't just catty gossip. It was bringing out a part of people that was racist in how it was charged. And that changed the threat, that changed the level of death threats, that changed everything. Harry lamenta que a família nunca tenha defendido o casal e fez um paralelismo com a perseguição que a mãe sofreu por parte da imprensa. Uma pressão que também podia ter sido fatal para Meghan. Look, I was really ashamed to say it at the time, and ashamed to have to admit it to Harry, especially, because I know how much loss he's suffered. But I knew that if I didn't say it, that I would do it, and I just didn't want to be alive anymore. What I was seeing was history repeating itself, but more perhaps, or definitely far more dangerous, because then you add race in and you add social media in. And when I'm talking about history repeating itself, I'm talking about my mother. A entrevista transmitida pela CBS foi o segundo programa mais visto num horário nobre de um domingo no último ano nos Estados Unidos e já provocou ondas de choque em Inglaterra. O primeiro-ministro Boris Johnson não quis comentar, mas revelou que apoia a rainha. O líder da oposição exigiu que a Casa Real investigue as acusações de racismo feitas pelos duques de Sussex. Ruben Amorim pode ser suspenso por um período entre 1 a 6 anos. A Comissão de Instrutores da Liga acusa o técnico do Sporting de alegada fraude na inscrição como treinador, quando afinal não possuía habilitações. O clube de Alvalade diz que este é um episódio lamentável e surreal. Há um ano foi contratado para treinador. Como os regulamentos exigem qualificações que Amorim não tinha, naquela altura, o Sporting inscreveu como adjunto. Nas fichas de jogo era Emanuel Ferro quem assumiu o papel de técnico principal. A associação que defende os treinadores não concordou, fez uma queixa e agora a Liga decidiu acusar de fraude o clube, Sporting e Ruben Amorim. Os Leões, em comunicado, trouxeram o caso para conhecimento público. Consideram-no um dos episódios mais lamentáveis e surreais da história do futebol português. Até pelo momento em que acontece, quando a equipa, comandada por Amorim, lidera destacado ao campeonato. Só um cooperativismo ultrapassado pode acreditar que um processo deste género promove e protege a classe dos treinadores portugueses. E só uma disciplina desportiva cega, no pior sentido, poderia entender ser de acolher essa senha persecutória. A acusação está feita. O processo será agora decidido pelo Conselho de Disciplina da Federação e, seja qual for a decisão, é passível de recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto e, em última instância, para o Tribunal Central Administrativo do Sul. Até haver uma decisão definitiva, vão passar vários meses. Amorim pode sentar-se no banco e exercer livremente a profissão. O caso Amorim não é o único. Na Madeira, o Nacional vive uma situação parecida. Decorre um processo contra o clube e o técnico Luís Freire, que está inscrito na Liga como treinador adjunto. O Nacional não se conforma, fala de pequenez e corporativismo e atira-se à Associação Nacional de Treinadores. Cumpra os regulamentos e que tenha no seio da equipa técnica um treinador de quarto nível, a distribuição de tarefas dentro dessa equipa técnica é de pedido para a administração. Ponto final, não vai ser o senhor Presidente da Associação Nacional de Treinadores que para a minha instituição e como administrador não queria nem para contínuo do Nacional, nem para contínuo.
A Associação Nacional de Treinadores, contactada pela RTP, não quis prestar quaisquer declarações sobre o processo Ruben Amorim. O Sporting remeteu todas as explicações para o comunicado e acredita que não há qualquer fundamento para uma condenação. A RTP exibe hoje o primeiro episódio da minissérie Histórias das Mulheres do Meu País. Ao longo de 3 episódios vamos conhecer 12 mulheres que tiveram que vencer desigualdades para conquistar a liberdade. O planeta azul em gira, pelas marés vermelhas conduzir o fio da vida, barrigas em luas cheias, ser mulher é ser escolhida para levar a batida. Eu fui pelo país fora ouvir o que metade deste país tem para dizer e nunca foi ouvido. Mulher, ícone da evolução. São exemplos de coragem e de força, retratos de diferentes mulheres que fazem o país. Há algumas que nem sequer conquistaram o direito a ser mulheres, não se é mulher, as mulheres, ser mulher é uma construção, como a Alice Cunha, do meu filme, que não tinha o direito a ser mulher. Outras estavam a trabalhar cá em Portugal há muito tempo e não tinham o direito sequer à nacionalidade, quando pagavam impostos, segurança social, trabalhavam 12 horas por dia, como a Lúcia, que é outra das mulheres do meu filme. O filme de Raquel Freire deu origem a uma minissérie. Histórias das Mulheres do Meu País é um projeto inspirado no trabalho de Maria Lamas, que na década de 1940 decidiu escrever sobre a condição de ser mulher em Portugal. As mulheres da Maria Lamas eram umas mulheres ainda tolhidas pelo medo. Estas mulheres falam todas, têm muito para dizer, qualquer uma delas, e só nós não as ouvimos e não são mais visíveis porque é a vergonha que é. A gente pode ter um estatuto de vítimas e nunca ser vítimas de nada. Eu não sou vítima de coisa nenhuma. Vidas que se contam ao longo de 3 episódios na minissérie que a RTP exibe agora, no mês em que se assinala o Dia Internacional da Mulher. E sempre que me mandam mensagem referem a esse ponto, que eu sou a voz delas, sou a voz das mulheres. A preta que veio do gueto do nada, que está na boca do povo, com power suficiente nessa shit, vou fazer carreiras. Já a seguir, não perca as reportagens do programa Outras Histórias. Eu espero por si, logo mais, 23 horas na RTP3, para o debate da semana no outro lado. Tenha uma boa noite e até logo ou até amanhã.